Abra ela comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Creio que Deus tem algo para ministrar no nosso coração nesta manhã. Amém? Nós vamos ler do 1 ao 7. Diz assim: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Eu quero orar. Se você puder fechar os seus olhos e colocar sua mão na altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que a tua palavra encontre no nosso coração, encontre nas nossas vidas a liberdade para manifestar aquilo que o Senhor tem sobre nós. Que ela realize em nós o propósito para o qual ela foi liberada para as nossas vidas. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, como fala em 1 Coríntios. Nós rendemos o nosso coração. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Irmãos, tem gente perguntando se precisa aceitar. O link já foi mandado no grupo. Dá uma olhada aí no meu WhatsApp, que tem gente perguntando. Aí só responde a isso. Então, a gente manda o link, aí você clica lá e já abre automático. Amém? O tema dessa mensagem é para que se manifeste as suas obras. Para que se manifeste as suas obras. Imagine, irmãos? A gente, num dia como hoje, dar uma cuspida na terra, passar no olho de alguém. Se a pessoa não estiver bem ali, quebrantada, isso pode dar morte, Mas, ali Jesus cheio do Espírito Santo, unge, tem algumas traduções que falam que ele ungiu com o lodo, ungiu com o barro os olhos desse homem, Irmãos, hoje em dia tem muita gente fazendo muita coisa, se envolvendo com muita coisa, mas não realiza muito. Entenda bem, eu posso atingir os meus objetivos como pessoa, muitos sonhos, muitos projetos. Eu não sei se você já percebeu, às vezes você tem um sonho de comprar um carro, você compra o carro, e aí você realizou um sonho, mas aquilo não completa você. Você tem um sonho de comprar uma casa, você trabalha, você faz muita coisa, você compra a sua casa, e aí você percebe que quando você realiza isso, isso não completa você. Porque isso é importante para nós. Deus não tem problema que a gente faça isso, irmãos. Entenda, Deus não tem problema que você realize os seus sonhos, os seus projetos. Mas o que realmente realiza o nosso coração é aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. É isso que quando eu estou envolvido, é nessa realização que quando eu estou envolvido, ela preenche o meu coração. E isso é muito diferente dos meus sonhos pessoais. Então não adianta eu fazer só o que é certo. Eu tenho que crer certo. Esse ativismo, esse trabalho desenfreado,
para conquistar, ele pode ser muito perigoso, irmãos, porque no ativismo, naquele anseio de fazer as coisas, eu posso colocar a escada para fazer um reparo numa parede e não perceber que eu coloquei a escada na parede errada, por causa do ativismo, por causa do anseio de fazer as coisas. Kenneth Reagan, ele fala que a mente cansada não flui na unção, que a terra cansada não produz. Então às vezes a gente está tão sobrecarregado, tão envolvido com as coisas, tão envolvido para realizar muita coisa, e a gente nesse cansaço, nessa fadiga, a gente começa a não produzir aquilo que a gente deveria produzir, porque terra cansada não produz, irmãos. É importante a gente entender isso. Até na agricultura, eles têm o remanejamento do período de plantio, porque tem certos plantios que esgotam a terra, e a terra tem que ficar um tempo parada para que ela volte a produzir de novo. Então a própria terra nos ensina, a natureza nos ensina que terra cansada não produz. E quando você crê certo, as coisas começam a acontecer com mais força na nossa vida. Entenda, lá em Lucas 13, a gente não vai ler todo esse texto, mas em Lucas 13, Jesus vai na sinagoga e ele fazia isso com certa frequência. Ele ia na igreja, ele vai na sinagoga num sábado. E dentro da sinagoga, para você entender, tem vários cultos durante o sábado. O primeiro culto que tem é um culto de ensino, de estudo da palavra. Então o chefe da sinagoga, ele pegava, e ainda é assim, até nas sinagogas messiânicas que creem em Jesus já como Messias, ainda é assim. Essa liturgia. O primeiro culto deles é um culto de estudo. Então o chefe da sinagoga pega um dos rolos no culto de ensino, e ali um dos rabis, um dos mestres, ele lê o texto e um dos mestres vai ensinar aquele texto, vai explicar aquele texto. Imagine quantas vezes Jesus foi naquele ambiente. Desde os 12 anos ele está preparado, ele tinha condições de ensinar, mas ele tinha que esperar o momento certo. E dentro da tradição judaica, esse momento certo, esse momento certo é a partir dos 30 anos. E Jesus tem que esperar ele completar a idade para que ele possa ensinar na sinagoga. Aí, com 30 anos, a partir dos 30 anos, ele inicia o ministério dele. E nesse evento em Lucas 13, ele está ali. O mestre da sinagoga lê um texto, nós não sabemos qual é porque a Bíblia não fala. Lucas não relata qual o texto que foi lido pelo pelo chefe da sinagoga. E aí Jesus se levanta para ensinar sobre aquele texto. Ele tinha um ensinamento. E ali, a hora que ele se levanta, todos ficam em silêncio para ver o ensinamento, para ouvir o ensinamento. E Jesus grita: mulher, seja curada. E uma mulher vem à frente. E ela começa a vir à frente e todo mundo olha para ela. E é interessante que quando Jesus fala, não foi imediato a cura sobre a mulher. E a mulher vem encurvada. A Bíblia fala que ela não podia se levantar. Há 18 anos ela andava encurvada. E eu fico imaginando a turma olhando. Sabe aquela torcida do jacaré? Que fica torcendo pelo jacaré, para as coisas dar errado. Torce pela desgraça, pelo mal. Eu sei que em Sorocaba, aqui no nosso ambiente virtual, não tem assim. Mas tem lugar que tem gente que torce pro jacaré. E eu fico imaginando a turma falando: ih, dessa vez falhou, dessa vez não funcionou, dessa vez ele não conseguiu curar. E aí a mulher chega até Jesus e Jesus coloca as mãos nela. E quando ele coloca as mãos nela, a Bíblia diz que havia um demônio que encurvava ela, um espírito maligno que encurvava ela. E aquele demônio saiu. E ela se levantou. Ao toque de Jesus, aquela mulher começou a se levantar. Você pode imaginar essa cena? Essa mulher se levantando nas mãos de Jesus. E ela fica em pé. E aí o mestre da sinagoga, ele podia fazer isso. Ele se levanta, ele fala: olha, você
tem tantos dias para vir aqui ser curado e você vem no dia de sábado, quando é proibido, né? Porque o judeu mais tradicional, ele não permite que nada seja alterado. Irmãos, isso é tão interessante que o dia que a gente puder ir junto para Israel, e a gente vai passar um sábado lá, um Shabat lá, e você vai observar que existe em alguns prédios o elevador do Shabat. Por que tem um elevador próprio para isso? É um elevador que ele abre a porta e fecha sozinho. E ele para de andar em andar. Os trens fazem isso lá, porque não pode ser mudada a realidade. O judeu tradicional, ele crê assim ainda. A maioria dos judeus ainda faz isso. Tem um elevador do Shabat. Você não precisa apertar o botão para ele abrir a porta. Eles são muito rigorosos. E ali Jesus mudou a realidade daquela mulher. Por isso que ele se levantou. Porque ele alterou a realidade daquela mulher. E aí ele fala isso. E olha, irmãos, é interessante a gente observar, porque na fé dele, na crença dele, na perspectiva dele, ele estava certo. Ele corrigindo Jesus, ele estava fazendo certo. Mas na ótica de Deus, ele estava crendo errado. Então às vezes a gente se movimenta certo crendo errado. E Jesus, ele deseja entrar nas nossas vidas para inclusive mudar a nossa perspectiva, a forma que a gente vê as coisas. E aí Jesus responde àquele homem, ele fala: vocês são hipócritas, porque vocês num dia de sábado pegam um boi e andam 400 metros com ele e levam ele beber água. E agora vocês não permitem que uma filha de Abraão beba água, que ela seja curada, que ela seja restaurada. Irmãos, entendam isso. Jesus, ele entra na nossa vida para mudar alguns paradigmas, alguns conceitos que a nossa mente tem. Ele vem para nos despertar para algo maior do que aquilo que a gente tem vivido até o dia de hoje. Amém? É importante a gente entender, eu creio que todo mundo que está aqui, que vai ver esse vídeo depois, o grande objetivo da nossa vida não é ter sucesso, mas é caminhar no propósito. Porque ter sucesso fora do propósito nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Deus. Mateus 7, 22 e 23, algumas pessoas chegam para Jesus e falam: nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós operamos sinais, curamos pessoas, a gente fez um monte de coisa no teu nome. Aí Jesus responde para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Eles estavam fazendo muitas coisas certas, eles estavam tendo sucesso no que eles faziam, mas eles estavam fora do propósito. E ter sucesso fora do propósito me afasta de Deus. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu faço, que me levam a ter sucesso, mas estão fora do propósito de Deus. E isso me afasta de Jesus. Irmãos, dentro do propósito, o Senhor quer que a gente olhe para as pessoas, inclusive, vendo nelas o que nem elas não veem, o que nem elas conseguem enxergar nelas mesmas. Uma obra que existe dentro delas. João 9, 23, vamos ler de novo, se você puder voltar comigo, ali em João 9, versículo 3. Eu falei versículo 23, mas é o versículo 3. Olha que interessante isso que Jesus fala. No capítulo 9 que a gente leu agora, Jesus fala no versículo 3. Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Tinha uma obra dentro daquele homem, guardada para um momento oportuno. Existe uma obra dentro de nós que precisa se manifestar. É como uma semente que dorme, que está adormecida. Outro dia eu vi uma matéria, eu não sei se foi no Fantástico, eu acho que foi no Discovery Channel.
falando que um grupo de arqueólogos, eles encontraram uma semente numa escavação, numa tumba egípcia, que há milhares de anos ela estava ali. E aí eles pegaram aquela semente e prepararam ela e plantaram ela. E aquela semente, ela germinou. Porque aquela semente, ela pôde ficar milhares de anos num estado de dormência. E dentro da agricultura eles falam isso, que a semente está em dormência. Ela está adormecida, mas quando ela é despertada, ela volta a germinar. Ela produz aquilo para o qual ela foi criada. Ela volta a manifestar algo que estava guardado dentro dela. Amém, irmãos? E Deus, Ele quer que isso aconteça nas nossas vidas, que aquilo que está adormecido dentro de nós, aquilo que está quieto, que está guardado dentro de nós, volte a se manifestar de novo. Sabe, acontece algumas situações, a gente entra em dormência, a gente fica paralisado. Só que aí Jesus, Ele entra na nossa vida, Ele vem e fala para nós, olha, se manifeste. Manifeste isso que tem dentro de você. Deixa o Espírito de Deus manifestar isso dentro de você nessa manhã. Isso que está guardado dentro de você. O Salmo 46:10, ele fala assim, aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Irmãos, muito diferente do que se diz no ditado popular, o saber traz quietude. Mas a Bíblia fala diferente. A Bíblia fala que quando eu me aquieto, eu sei. Sabe, a turma anda de ditado popular, né? Quanto mais você sabe, mais tranquilo, mais sabedoria você adquire. Mas a Bíblia fala que a quietude, existe um lugar de quietude dentro de nós que nós precisamos encontrar. E esse lugar de quietude leva a gente a ter conhecimento, a saber quem Deus é. Em João 11, acontece um evento muito importante, irmãos. Vá comigo lá, você está em João aí, deixa aberto em João 11. João 11 é o capítulo em que Jesus ressuscita Lázaro. Um grande milagre acontece, mas até que esse milagre acontece, o caos é estabelecido, a morte se manifesta. É interessante que Jesus está ali, ele havia pregado para um monte de gente, e aí vem uma mensagem para Jesus. Eu não vou ler o texto inteiro, eu vou falar dele um pouco, e alguns versículos nós vamos ler para você entender. Jesus está pregando, ele está longe de Betânia, e aí Jesus está ali pregando, e vem uma mensagem para ele, falando que Lázaro estava doente. E aí Jesus fala para os discípulos, nós vamos ficar mais um pouco aqui. E ele fica mais um tempo ali, e aí Lázaro morre. E aí eles vão até Betânia, e quando Jesus chega lá, Lázaro está morto há 4 dias. 4 dias havia acontecido a morte dele. E aí, irmãos, quando Marta fica sabendo que Jesus está por ali, ela corre ao encontro dele. E quando ela chega ali, ela fala, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele fala para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Marta fala para Jesus, eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Né? E Jesus fala, Marta, não, eu sou a ressurreição e a vida. Você não está entendendo nada. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela estava ali passando luta, aflita. E aí ela sai e volta para a casa dela para chamar Maria. E Jesus fica parado. Olha só, irmãos, que interessante isso aqui. Leia comigo o versículo 30.
Diz assim: ora Jesus, capítulo 11 de João, versículo 30. Ora Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Olha só, irmãos, que interessante isso aqui. Marta vem até o encontro dele, fala com Jesus, e aí ela fala: não, eu creio que meu irmão vai ressuscitar e tal. Né? E eles tiveram essa conversa, aí ela vai embora, vai para a casa dela, chama Maria. E aí eles voltam, né? Os judeus vêm, porque eles veem Maria levantando, indo ao encontro de Jesus, e eles pensam que ela tinha ido no túmulo chorar pelo irmão. E aí Jesus está parado exatamente no lugar que Marta havia deixado ele. O texto diz isso. Olha, irmãos, que interessante. Porque às vezes na nossa ansiedade, a gente faz tanta coisa, a gente se movimenta, a gente cobra a Deus, e na nossa ansiedade, a gente para os processos de Deus na nossa vida. A gente para aquilo que Jesus está operando na nossa vida. A gente para. Qual que é o problema da ansiedade, irmãos? A ansiedade me leva a fazer aquilo que Deus deveria fazer na minha vida. Eu começo a querer assumir o lugar de Deus na minha vida e querer realizar as obras que Cristo deve realizar. A ansiedade é uma expectativa por algo que vai acontecer. Irmãos, a ansiedade me leva a pecar. Por que me leva a pecar? Porque eu impeço Deus de se mover na minha vida. Eu paraliso a obra que Deus tem na minha vida. E eu erro nisso, irmãos. É importante a gente entender como a ansiedade é séria. Na ansiedade eu perco a noite de sono. Na ansiedade eu cobro Deus daquilo que eu não deveria cobrar, apenas me sujeitar. É interessante porque Marta cobra Jesus disso, só que Maria vem com a mesma frase. Ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acredito que ela vem com essa frase, ela manifesta honra, ela manifesta reconhecimento. É como se ela dissesse: se o meu irmão tivesse inventado de morrer, quando o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. O coração dela estava diferente, porque a ansiedade de Maria paralisou Jesus. Jesus ficou parado. A manifestação da ansiedade de Marta paralisou Jesus. Mas a mesma frase de Maria conduziu Jesus ao túmulo, ao lugar do milagre. E sabe o que é interessante, irmãos? Que aí Jesus chega até o túmulo e ele vai ressuscitar Lázaro. E aí ele fala: tire a pedra. Tire a pedra. Eu vou fazer agora. Aí Marta fala para ele, olha que interessante. No versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. E aí Jesus diz no versículo 40, disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Olha, irmãos, a ansiedade, ela cria uma expectativa, mas ela não tem fé no que Deus pode fazer. A ansiedade faz isso com o nosso coração. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que encontrar um lugar de quietude em Deus, para que Ele possa realizar aquilo que só Ele, como Deus, pode fazer. Essa é uma manhã para a gente deixar a obra de Deus se manifestar na nossa vida. Sabe? Às vezes acontecem situações e a gente não entende. Irmãos, tem coisa que, se eu for tentar explicar, é querer explicar o inexplicável. Todo mundo que está aqui já viveu uma situação difícil. Só que você e eu precisamos acreditar. Sabe, a gente... É interessante, né, irmãos? Porque no meio do transtorno, do caos, da tempestade, às vezes a gente grita um pro outro: calma, né? Calma, tenha paciência, as coisas vão acontecer. Só que na verdade essa gritaria nossa é mais para nós mesmos.
porque a gente está inquieto com o que está acontecendo. Porque vai passando os dias, irmãos, a tempestade vai ocupando um lugar no nosso coração. Ela começa a trazer agitação dentro de nós. Quando os ventos batem, a gente começa a se agitar, né? A gente tem que entender isso, irmãos. A gente tem que entender que no meio dessa agitação, dessa tempestade, duas pessoas podem se manifestar, irmãos. Pode se manifestar a gente pode se manifestar na quietude. Às vezes a gente vê alguém quieto assim, no meio da tempestade, tudo de ruim acontecendo, tudo de difícil acontecendo, e a gente fala assim: nossa, aquele cara tá quieto demais. E podem ser duas situações. Ou ele tá quieto porque ele é irresponsável, igual Jonas. Vocês lembram de Jonas? Jonas estava dormindo no barco, mas não era o sono da tranquilidade, da quietude, da paz, era o sono da irresponsabilidade. Mas Jesus, no meio de uma tempestade, dormiu num barco também. Só que não era o sono da depressão, o sono da irresponsabilidade, era o sono da paz. Era o sono de quem sabia o que ninguém sabia. Então, às vezes a gente vê num ambiente de tempestade, quando tudo está difícil, a gente vê alguém muito tranquilo. A gente fala: ué, o que está acontecendo? Entenda, às vezes essa pessoa sabe de alguma coisa que você não sabe. Ela entende num nível que você ainda não compreende. Ela já tem uma paz guardada dentro dela que ainda você não tem. E ali é o momento de você se aquietar e aprender com as movimentações dessa pessoa. É importante a gente entender isso. Porque, às vezes, irmãos, o que acontece no meio do caos? A gente faz igual os discípulos. Qual que foi a pergunta deles para Jesus? Jesus, quem que pecou? Quem que errou? Foi os pais deles? Foi ele? Porque Davi ensina isso. O que Davi ensina? Ele fala: no ventre da minha mãe eu fui formado com iniquidade. Desde a minha gestação eu fui gerado com iniquidade. Então eles perguntam para Jesus: quem que pecou? E aí Jesus, ele dá uma resposta que mata a teologia. A teologia de achar o culpado. Não tem aquela teologia de achar quem que errou? Sabe a teologia de Adão e Eva, em Gênesis 3? Deus fala com eles, aí eles querem achar o culpado. Aí Adão pega e fala: foi a mulher. Aí a mulher fala: foi a serpente. A serpente olha para o lado, não tem mais ninguém. E aí ela dorme com o barulho. Né? E às vezes a gente quer manifestar essa teologia de achar o culpado. Por que isso está acontecendo? Quem que errou? Será que fui eu? Será que foi todo mundo? Né? Mas eu costumo dizer que já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Jesus não queria ali achar um culpado, ele queria, através daquela situação, manifestar uma obra que estava guardada dentro daquele homem. Algo que estava adormecido dentro daquele homem, preparado para um momento oportuno. É isso que a gente precisa entender. Há uma obra dentro de nós que o Espírito Santo precisa ter liberdade para manifestar. Amém, irmãos? Quando Jesus ele se levanta no barco, ele estava dormindo, aquela agitação. E aí os discípulos acordam ele e falam: o senhor não se incomoda que a gente está perecendo? Como que o senhor consegue dormir no meio de uma tempestade dessa, irmão? Para e pensa. Ou o cara é louco ou ele sabe tudo. Aí Jesus levanta e ele dá uma voz de comando. Ele fala para a tempestade, ele fala para os ventos: aquietem-te. Ele fala para o mar: acalme-se. Irmãos, sabe o que estava acontecendo ali? Os discípulos viram algo que eles nunca tinham visto. Eles viram Jesus, eles já tinham visto Jesus curar um monte de gente, ressuscitar morto.
Jesus fazia um monte de coisa, mas eles nunca haviam visto Jesus dar um comando para a natureza. A natureza dá uma resposta para uma palavra. Só que quando Jesus falou, a natureza reconheceu a voz de Gênesis 1, a voz da criação, a voz que disse haja, e tudo vinha a existir. Havia uma voz de comando em Gênesis 1 que criou as águas, que fez as águas se dividirem, que criou o sol, que criou as estrelas, que criou o vento. Havia uma voz de comando, a natureza reconheceu essa voz. Depois de muito tempo, essa voz voltou a falar com a natureza. E o que a natureza fez? A natureza obedeceu, porque eles reconheceram a voz. E Jesus manifesta naquele momento, ele não manifesta o poder, a autoridade, ele manifesta o que tinha dentro dele. Por que a paz tomou conta daquele lugar? Porque um homem cheio de paz faz isso onde ele estiver. Um homem de paz, uma mulher de paz, ele manifesta a paz aonde ele estiver. Você entende isso, irmãos? Se eu quiser manifestar tranquilidade, eu compro um tranquilizante. Mas se eu quiser manifestar paz, eu preciso que o príncipe da paz reine na minha vida. Eu preciso que o Espírito de paz, o Espírito Santo que é paz, reine na minha vida. É onde eu estiver, a paz vai manifestar. Eu não estou falando de tranquilidade, eu não estou falando de momentos de prazer, eu estou falando de quando tudo está ruim, eu ainda consigo ter paz e decidir certo. É disso que eu estou falando. De um ambiente que não está fora, um ambiente que está dentro de mim. Meu Deus! Um ambiente que se manifesta através de mim. É importante a gente entender isso. Irmãos, os discípulos questionam Jesus sobre isso, sobre essa continuidade. E a continuidade é um ensinamento bíblico. Irmãos, a natureza, ela ainda age em continuidade. Como que é isso? Lá no Gênesis houve uma palavra para a criação. E a criação continua a se movimentar nisso. Por exemplo, um rio continua na correnteza. Deus não tem que toda hora falar para o rio, segue o fluxo. Vai, rio, se movimenta. Vai na correnteza. Ele não fala para o vento, vento, segue o fluxo. Vai, vento, venta aí. Ele não precisa o tempo inteiro falar isso. A natureza age em continuidade. Amém, irmãos? Uma árvore frutífera, ela age em continuidade. Ela continua a produzir segundo a sua espécie. Irmãos, uma ideia que você tiver, mesmo depois que você morra, essa ideia continua a existir. Você entende isso, irmãos, em nome de Jesus? Irmãos, isso é tão sério, isso de continuidade. Eu não estou aqui querendo achar o culpado, mas eu quero que você entenda a continuidade. Eu quero que você abra comigo, é o último texto que nós vamos ler solto, e depois a gente vai ler Salmo 46 inteiro, mas é o último texto solto, Gênesis 37. Abra sua Bíblia comigo, eu vou tomar um pouquinho de água enquanto você vai abrindo sua Bíblia. Gênesis 37. Primeiro livro da Bíblia, tá, irmãos? Se você está em Apocalipse, fecha a Bíblia e abre de novo. Só que pela capa. Depois do índice vem Gênesis, tá? Gênesis 37, 2. Eu vou ler na NVI porque eu acho muito linda a forma que ela está escrita. Ela diz assim: esta é a história, ou tem tradução que está a genealogia, mas a tradução da NVI está assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Olha só, irmãos, que interessante isso aqui. O texto
de Gênesis 37:2 diz assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, a história de Jacó continua nos seus filhos. Então existe uma continuidade dentro da Bíblia. A história do Juliano continua no Davi. A história de cada um, da Camila continua na Kathleen, continua no Gustavo, da Vânia continua na Lavínia, do Rafa continua na Lavínia, e assim por diante. Existe uma continuidade. Amém, irmãos? Nós temos que entender isso. O que a Bíblia fala sobre os assuntos. Mas como a voz voltou a falar aquele dia, ela fala com a gente ainda. E ela fala para que esta continuidade manifeste uma obra que Deus tem dentro de nós. Uma obra que Deus tem dentro de nós. Irmãos, 2020 não está perdido. Não acabou tudo. Sabe? Tanta coisa, tanto caos, tanta morte, tanto sofrimento. Mas numa situação muito parecida com essa, Jesus manifestou uma obra que estava dentro daquele homem. Havia uma obra que precisava se manifestar naquele homem. Deus tinha uma obra para se manifestar naquele homem. E aí sabe o que Jesus faz com ele? Jesus envia ele. Descende. Ele manda ele para o tanque de Siloé, que significa o enviado. Jesus quer fazer uma obra dentro de nós e nos enviar, para que essa obra se manifeste em outras pessoas. Amém? Para que através dessa manifestação a obra de outras pessoas também se manifestem. Deus não quer manifestar uma obra em nós para desfrute próprio. Eu falo muito isso, irmãos. Nada que Deus faz no Juliano é apenas para o Juliano. Nada que Deus faz na sua vida é apenas para você. Nem as dores, nem as alegrias. Nas dores envolve pessoas e nas alegrias também. Você entende isso, irmãos? Você entende? Se morre um ente querido, muitas pessoas se envolvem com a nossa dor. Quando nasce uma criança, muitos se envolvem com a nossa alegria, sim ou não? Você entende isso? Então Deus, Ele não quer que apenas eu desfrute nem da minha dor sozinho e nem da minha alegria sozinho. Mas que Ele tenha a liberdade de manifestar esta obra que Ele está fazendo na nossa vida, para que ela toque outras vidas. Amém? Os nossos olhos precisam enxergar as coisas na ótica de Deus, irmãos. A gente precisa começar a enxergar na ótica de Deus. Veja o seu casamento na ótica de Deus, os seus filhos com a ótica de Deus, o trabalho, o negócio, enfim. Mude a sua forma de enxergar as coisas. A Bíblia, por que a Bíblia serve? Um dos motivos para a gente ter a Bíblia é para a gente ver. Ela é como uma lente que nos leva a ver com a ótica de Deus, a enxergar diferente, a ter uma perspectiva diferente das coisas. Não olhar apenas o caos, mas o que pode ser produzido através daquilo. Irmãos, eu não sou grato pelas tribulações que eu já passei para chegar até aqui. Sabe? 19 cirurgias, passei por um período de depressão profunda. Sabe? Eu não sou grato pela situação, mas eu sou grato pelo que essa situação produziu na minha vida. Eu sou grato pelo que a tribulação produziu em mim. Isso eu sou grato. Você consegue entender isso em nome de Jesus? É isso que eu tenho que ter gratidão. Pelo fruto. Pelo que ela produz na minha vida. Não apenas pelo evento. O evento em si, no meio da luta, no meio da aflição, ninguém consegue. Irmãos, fala, meu Deus, que delícia, eu quero isso aqui pro resto da vida. No meio da tempestade, ninguém fala, Deus, que coisa boa.
tá quebrando tudo, né? Não, a gente não consegue celebrar esse momento. Mas quando o fruto é produzido, isso gera gratidão na nossa vida. É importante a gente entender isso. É importante a gente compreender isso. Aonde a gratidão vai ser brotada, vai ser gerada, onde ela vai nascer. Porque em algum momento a gratidão vai brotar dos nossos lábios. Em algum momento isso vai acontecer. Quando que isso vai acontecer? Quando o fruto se manifestar. Quando essa obra, quando a gente permitir o Espírito de Deus, Jesus, essa voz falar ao nosso coração. E essa obra que Deus tem, que ela venha se manifestar na nossa vida. Não impeça essa manifestação. Sabe? Quando você está sozinho, quando você está aí, você olha para a situação e você se sente isolado no mundo. O Espírito de Deus está em todos os lugares. E é nesse momento que eu vou falar, Deus, e aí? Dá para o Senhor liberar uma voz de comando? Porque, irmãos, uma coisa é o Juliano falar, outra coisa é Jesus falar. Por isso que nós temos que fazer igual os discípulos no barco. Chamar Jesus. Aí você pode falar, Juliano, será que ele está dormindo nesse momento que eu estou passando? Eu não sei dizer se ele está dormindo, irmãos. Eu acredito que não, né? Ele fez aquilo naquele barco para... Tudo que Jesus faz tem um propósito, diferente da gente, né? A gente vai mandando bala. Se deu certo, deu. Se não deu, a gente junta os cacos e tenta de novo. Jesus se movia num propósito, irmãos. Ele se movimentava pelo propósito. Então até aquele sono dele tinha um propósito. Amém, irmãos? Mas a sentinela de Israel não dormitará. Né? Não é isso que a Bíblia diz? Né? O nosso Deus, ele não dorme. Jesus, o homem Jesus dormiu no barco, mas Jesus, Deus, não dorme. Você entende isso, irmãos? Se ele está envolvido na nossa situação, pede para ele liberar a voz que venha trazer ordem ao caos, paz no meio da agitação. Irmãos, Jesus fala isso em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está falando isso para crente. Ele está falando isso para os discípulos. Se você está sobrecarregado, venha para Ele, porque Ele te dará descanso. Ele fala, e eu vos darei descanso. Aí ele fala, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala, não aprenda de mim para você ter autoridade, para expulsar capeta, para você... Não, aprenda de mim para você ser manso e humilde. Meu Deus. A gente quer aprender de Deus para a gente mandar cair fogo do céu e sinais manifestar. E ele fala, aprenda de mim para você ser manso e humilde. E o manso não é aquele que manifesta a ira, manso é aquele que manifesta a paz. Amém, irmãos? Aqui não é o Deus, o El Shaddai, o Deus da batalha. Aqui eu estou falando do Deus que traz calmaria no meio da tempestade. E às vezes a gente fala, não, agora eu vou trazer agitação. Não. Aí é você fazendo. Por isso que a gente tem que pedir para Jesus fazer. Porque se o Juliano fizer, vai agitar mais as águas. Se eu levantar a minha voz, eu só vou deixar o ambiente mais conturbado. Agora quando ele fala, aprenda de mim, ele quer que a gente seja manso, tranquilo, sereno, né? Humilde. O que é humildade? É eu pensar menos no Juliano e mais nos outros. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Eu quero que você abra comigo Salmo 46. Se você abrir no meio da Bíblia, praticamente está em Salmos, tá, irmãos? Aí você só acha o capítulo 46, que vai dar tudo certo.
Salmo 46. Nós vamos ler ele inteiro. O que esse salmo diz, irmãos? Esse é o salmo dos coatitas, de um povo que havia vivido muitas experiências com Deus e eles estavam vivendo um período de perseguição e guerra. Israel estava sendo perseguido. E aí eles começam a falar sobre Deus, a presença de Deus. E é isso que Deus estava trazendo, renovando no coração deles. Lembrando eles de coisas que Deus já havia feito e que Deus faria de novo. Sabe? Se um dia Deus te tocou e te curou, Ele faz outra vez. Se um dia Deus te libertou, Ele faz outra vez. Se um dia Deus enxugou suas lágrimas, Ele faz outra vez. Olha o que diz o Salmo 46. Vamos ler ele inteiro. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Eu estou lendo na King James aqui. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar, Selá. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, desta cidade, e não será abalada. Deus a ajudará, isso bem cedo. Os pagãos enraivecem, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele causou na terra. Olha quem que traz o tormento, as desolações. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. E aí Deus diz para o salmista, ele fala: aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos ou entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Deus está conosco, irmãos. Nós temos que lembrar das coisas que Ele fez, porque Ele faz de novo. Ele tem poder para fazer outra vez. Presta o violão para mim por um momento. Sabe, a gente às vezes fica inquieto. Será que Deus vai fazer de novo? Será que Deus vai mover de novo? Ele vai mover de novo. Ele vai fazer sim. Eu quero ministrar uma canção com você. Que seja uma oração para as nossas vidas. Que a gente nesta manhã decida morrer para as coisas desse mundo. E viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa família. O nome dessa música é Como na Primeira Vez. Se você puder procurar a letra dessa canção, Faz Outra Vez ou Como na Primeira Vez é a letra. Eu quero ministrar essa canção e que o Espírito de Deus ministre na sua vida. Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria.
perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Pois quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Nos ajuda a morrer para as coisas deste mundo, Espírito de Deus, para que a tua vida enche as nossas vidas. Faz-me morrer para as coisas deste mundo, faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Pede pra ele te surpreender. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Pede para ele fazer de novo. Espírito de Deus, manifesta essa obra que está guardada dentro de nós, que está adormecida. Como
como uma semente adormecida. Espírito de Deus, libera a vida, que ela venha germinar e produzir, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Em nome de Jesus, aí na sua casa, que o Espírito Santo, que Jesus manifeste essa obra na sua vida. Manifesta o Espírito de Deus, manifesta em nós, em nome de Jesus. Faz, Senhor, faz aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. Aquieta-te e saiba que Ele é Deus. Que Ele seja exaltado nas nações através desta obra que Ele vai manifestar na sua vida, que Ele está manifestando na sua vida. Em nome de Jesus, receba do toque de Deus na sua vida. Receba da graça e do favor do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.